Olá, boa noite. Está no ar mais um programa podcast do Mundo Real e a gente quer agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso reverendo, com essa visão sobrenatural e grande que leva você assuntos, conteúdos, histórias boas, gostosas de se ouvir e verdadeiras. Eu quero agradecer muito a Deus também pela sua vida. E desde já eu já quero fazer um pedido para você. Curta, compartilhe, comente aqui conosco de onde você está assistindo essa programação, porque vai abençoar a gente demais da conta, tá bom? E hoje não é diferente, esse programa é um programa de histórias, é um programa de bate-papo, a gente conversa com as pessoas. Todos os sábados, às 22 horas, o seu encontro é conosco. É um bate-papo especial de histórias de gente que nós conhecemos. E hoje não é diferente. Eu estou conversando, vou começar agora com o pastor Eduardo Pirassoli, meu companheiro de missão, meu amigo. Boa noite, pastor Eduardo. Boa noite, pastor Miranda. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo nesse podcast. Quer dizer, é um canal, é algo muito importante, onde a gente vai trazer esclarecimentos, vai defender a fé cristã, fazer a apologia que é tão importante na formação do jovem cristão. Enfim, a cristandade como um todo, em momentos desafiadores que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, com o advento do marxismo cultural a partir do governo que aí se instala, né? Então a gente precisa se posicionar e ocupar espaço na sociedade. É um prazer estar aqui novamente, junto com o senhor, nesse bate-papo aí, podendo esclarecer aí. Pastor, prazer é nosso, prazer é meu, é nosso. E é uma bênção estar aqui com o senhor. Nós estamos recebendo muitas pessoas e hoje a gente tem uma graça de Deus de estar conversando com o senhor, que é professor, está dentro da sala de aula e conhece todos os percalços no meio da educação hoje. O senhor tem até mais dados do que a gente para poder falar sobre isso, mas a gente já queria conversar com o senhor sobre esse tema, marxismo cultural. Pastor, o senhor acredita que o marxismo cultural não tem nada a ver com liberdade, com progresso social? Pelo contrário, tem a ver com criminalização de ideia, todo pensamento tido como ofensivo, excludente, ou seja, qualquer pensamento que não preste reverência a esses tais grupos dos oprimidos deve ser criminalizado. É por aí, pastor? Então, primeiro eu gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, porque tudo que nós somos e temos realmente parte pela instrumentalidade desse homem de Deus que tem nos equipado para que a gente possa se posicionar em vários locais públicos, inclusive dentro da escola, né? Como o senhor falou, eu sou um professor, eu atuo como professor de História, Filosofia, Sociologia também, até Relações Internacionais, e as pessoas idealizam a educação, né? Um idealismo platônico, mas a gente está dentro da educação, a gente vê o modus operandi da educação, ou Uhum, seja, a prática, como a educação acontece. Então, lamentavelmente, a gente buscando desde Karl Marx, que é considerado o pai do comunismo, com uhum, todas essas ideias, o comunismo, na visão marxista de Karl Marx, mas aquele comunismo, vou chamar assim de grosso, a uhum. grosso modo, ele não deu certo em lugar nenhum, e foi feita uma repaginagem aí, tanto com a escola de Frankfurt, e, e se criou esse marxismo cultural, principalmente com Antonio Gramsci, né, aquele intelectual italiano, e o marxismo cultural, ele conseguiu captar, ele entender que a base da pirâmide que move a sociedade não é a economia, mas sim os valores culturais que movimenta o comportamento de uma sociedade, de um coletivo. Então, com isso, esse marxismo cultural ele foi trabalhado, Uhum. tá, paulatinamente na cultura brasileira. Em 1964, como Uhum. houve o contragolpe militar, que o governo, quando os militares eram militares naquela época, honrado, que realmente merecia a nossa reverência, quando o governo militar, então, entrou dentro da Constituição, com toda a representatividade do povo, né, e instalou o governo militar, expulsou a liderança comunista, ele não expulsou os professores dentro da universidade, Uhum. principalmente na universidade de vertente humana. É. E aí você vê hoje os jornalistas que são militantes, que não são jornalistas, vou chamar de militante de esquerda, Militantes, é. eles foram formados nessa geração. Tantos professores
de história, de filosofia, os jornalistas, toda essa parte que consegue fomentar ideias, são formadores de opinião e produtores de cultura, a esquerda tomou, o marxismo tomou. Então você vê o ambiente da escola. Por exemplo, eu sou praticamente o único, tem outros, logicamente, mas eu sou praticamente o único professor de história e filosofia que é assumidamente cristão, de direita, que se posiciona, que debate. E dentro desse ambiente escolar, quando você vai para um nível de universidade, a coisa fica mais acirrada Mais assim. ainda. E, de fato, como o senhor tinha colocado aí, é um cancelamento. Eles É. não suportam o contrário, o debate crítico. Então, qual é a arma deles? Cancelar, censurar a verdade, aquela verdade que eles colocam, tá? Tudo uma vertente marxista. Os livros, eles já São. vêm numa vertente marxista de divisão, hétero contra homo, homens contra mulheres, brancos contra negros. Eles fazem essa divisão e a gente percebe isso muito forte na escola, muito forte entre os professores. Então você vê que tem professor que ele defende o marxismo sem saber que é marxismo, por Marxismo. causa do ambiente. Cria-se um ambiente, as pessoas pensam daquele jeito, você não quer se contrapor, então você vai aceitando, quando vê você está com esse comportamento, né? Mas a gente se Pastor, posiciona. é Pô, não? interessante. Agora, pastor, o senhor acredita que já que Marx ele entendeu que não deveria mais guerrear nos quartéis, com as foices, mas que ele deveria conquistar o intelecto agora, conquistar através da cultura, das ideias, há uma conquista de mente usando a educação, usando a cultura, a mídia, para tentar introduzir esse marxismo cultural hoje? São as principais armas. Inclusive, o Antônio Gramsci, ele justamente, né, tem aquela velha frase de trocar as armas pelos livros. Mas que livro? Livro de direita? Não. A literatura apenas de esquerda. Por exemplo, eu vou dar um dado aqui para, de repente, você que está me ouvindo aí nesse podcast, eu quero que alguém me mostre, dentre esses 50 anos aí, uma tese de mestrado ou doutorado de direita. Não tem. Nem na Unicamp, nem na UFRJ, nem na Rural. Não tem, porque não passa. Eles filtram, eles não deixam. Todas as teses, mais agressivas ou menos agressivas, todas militam dentro de um espectro de esquerda. Então, É dificilmente brincadeira, né, uma pastor? tese. É um absurdo, é uma Não, covardia que se isso que você está faz. falando, pastor, eu não foi uma tese de mestrado, mas eu sofri isso na faculdade na pele, porque quando eu fui fazer defender, né, a minha monografia, só porque era sobre os judeus, a minha coordenadora da universidade mandou para mim um e-mail e disse para mim, Leonardo, não temos nenhum orientador que queira pegar a sua tese. Olha, Está pastor, desestimulando o senhor, olha que coisa. aí eu fiquei 6 meses atrasado na faculdade porque eu tinha que ter um orientador. E aí não tinha, então eu tive 6 meses. Até que surgiu uma pessoa, como a universidade tinha que responder, como é que você não vai terminar? Porque não tem um orientador. Aí consegui um orientador que tinha algo parecido com a minha tese, que me orientou. Mas ele já chegou para mim, pastor, e falou assim, ó, você está dando sorte, porque esses temas não passam. É o que o senhor está falando. Exatamente. Então, há uma censura porque eles justamente dominaram o meio de produção social. Aham. E eles fizeram, lamentavelmente, isso muito bem. Por exemplo, nós não temos uma mídia organizada de direita, Sim. tem agora nas redes sociais, etc. Mas eles já querem cancelar, mas estou falando uma TV aberta de direita. Não Sim. tem. Um rádio aberto de direita. Não tem. Uma universidade de direita. Não tem. Então, quer dizer, o povo ele é conservador, a mente do povo é conservadora, só que o povo não sabe se posicionar, precisa de alguém que possa expressar a sua ideia. Foi o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, quando ele surgiu, as pessoas que tinham uma ideia conservadora viu nele essas ideias sendo representadas. Foi isso que justamente aconteceu. Agora, nós teremos que fazer um trabalho de formiguinha
de convencer um, convencer outro, e isso realmente vai demorar muito tempo para a gente fazer o que a esquerda fez, só que de maneira para a direita. O senhor consegue ver isso no dia a dia escolar, que todo essa luta que nós enfrentamos e por outro lado as armas que a esquerda utiliza, em vez de o brasileiro, o aluno, ele ter mais inteligência, entrar em níveis maiores de educação, parece que ele está ficando mais analfabeto? O senhor percebe isso no dia a dia? Sim, porque olha a ideia. Lamentavelmente, o Brasil colocou o Paulo Freire como um patrono da Da educação, educação. patrono da educação. E isso aí é muito lamentável, porque o Paulo Freire, ele foi declaradamente um marxista. Ele amava Che Guevara, ele fez comparação de Che Guevara com Jesus, um absurdo do absurdo, uma série de coisas. Justamente o método dele, ele ganhou vários prêmios em vários países, mas esses vários países não colocaram o método dele lá no país Lá no dele. país Bom, deles. se ele ganha um prêmio, se o método é bom, por que eles colocaram nos países lá que ele ganhou o prêmio? Por quê? Então foi apenas ali um teatro montado. O método dele não deu certo em lugar nenhum, Nenhum. inclusive no Brasil. O Brasil tem os jovens mais inteligentes do mundo, mas aí tem os universitários que são os menos inteligentes. Mas os universitários de amanhã, ou de hoje, foram os jovens inteligentes de ontem. O que houve? Por que eles não são os universitários mais inteligentes? Sabe que eles eram as crianças mais inteligentes alguns anos atrás? Foi o processo. Por exemplo, justamente esse processo, ele gera, ele gera esse sistema educacional analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? É aquela pessoa que ela luta para ganhar um diploma que autoriza ela a fazer algo que ela não aprendeu. Olha Então, quer só. dizer, o importante é ter um diploma, entendeu? Olha, eu tenho um diploma, mas eu não sei o que fazer com aquele diploma. A pessoa é só um diploma do segundo grau ou tal. Então, o Brasil está cheio de analfabeto funcional, entendeu? Professores analfabeto funcional. Tem um diploma de professor, mas ele não tem didática, mas ele não tem isso. Ele apenas conseguiu tirar um diploma, porque o Brasil é o país dos títulos, né? Eles gostam de se chamar de doutor, eles gostam de ser chamado de excelência, eles gostam disso. Então, isso é fomentado pelo marxismo cultural, entendeu? Dá um diploma que autoriza a pessoa a fazer algo que ela não aprendeu. Lamentavelmente, essa é a educação brasileira. Os políticos estão interessados em números. Eles querem números, colocar número. Olha, tantos se formaram, tantos estão estudando, mas qual a qualidade desse estudo? Está levando essas crianças para onde? Para Então, onde? são pessoas críticas, mas críticas independentes ou críticas de dentro de um espectro meramente marxista, né? Marxista. Vou criticar isso, vou criticar aquilo. É isso que tem acontecido. A gente tenta mudar essa história, né? Quando a gente dá aula de história, os professores já vêm, não, houve o golpe militar, aí as crianças já vão, golpe militar. Falando, não houve golpe, houve um contragolpe. Quem queria dar um golpe era a esquerda. Como assim, professor? Aí você tem que desmitificar tudo aquilo que eles colocam. As pessoas começam a ter raiva do que Sim. aconteceu em 1964, achando que os comunistas foram coitadinhos, aquela coisa Sim. toda. E, poxa, não é a verdade dos fatos. Eles fazem um revisionismo, Ismo da ou seja, história. uma desonestidade intelectual que tem acontecido, né? Que triste, Então, né, pastor? lamentavelmente, triste, a educação brasileira tem produzido muito analfabeto funcional. Agora, pastor, um outro tema que eu quero, antes de ir pro break introduzir com o senhor, é declarado e claro que existe uma guerra contra opiniões individuais. Isso já é visto a partir das mídias, a partir da arte, por exemplo, e a população ela deve então tolerar repugnantes demonstrações de comportamento, isso é óbvio, e devidamente rotulado como arte. O senhor percebe que esse politicamente incorreto tem invadido os programas de televisão, a arte em si, a educação? Sim, inclusive esse politicamente incorreto ou correto, como eles querem colocar, é um artifício que começou, um artifício linguístico, começou justamente com a escola de Frankfurt. Por quê? Sim. Porque a gente tem um versículo da Bíblia que fala que a boca fala que o coração está cheio.
Coração no sentido de pensamento. Então, você vai falar o que você pensa, você vai expressar em palavras. Então, o que eles pensaram? Vamos pegar as palavras e modificar ela, que a gente vai fazer com que os pensamentos fiquem travados. Você quer falar uma coisa, mas você tem que pensar várias vezes, porque aquela coisa não está dentro de um aspecto ideológico que eles colocaram. Então, acaba sendo um cabresto para justamente censurar você. Começou de maneira engraçada, aquela coisa toda. Aí vem a linguagem, falar todes, não sei o quê. Aí vai modificando a gramática para justamente atingir o seu pensamento. Ao invés de atingir o pensamento diretamente, vai atingir a consequência do pensamento, que são as palavras, para poder embotar o pensamento. Isso é muito perigoso, porque é uma censura velada. Por exemplo, eu até recomendo aí, quem gosta de ler aquele livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, né? Aquele inglês ali, que ele fala, é justamente isso, é um controle mental, entendeu? Até dos pensamentos. Quer dizer, a política... justamente o comunista ele usa a política como uma plataforma, né? Ele fala de democracia o tempo todo. Lenin falava isso. Fala de democracia o tempo todo, fale de democracia o tempo todo, e justamente eles não praticam a democracia. A democracia seria o quê? Dar direito ao contraditório, você ter a sua opinião, a sua opinião ser respeitada, seu posicionamento. É como o Descartes falou, né? Olha, eu posso discordar daquilo que você fala, mas vou defender o seu direito de dizê-lo. E é justamente isso que eles não fazem. Eles dizem, não, a democracia, as pessoas podem se expressar teoricamente, mas na prática eles começam a exercer uma censura ideológica, uma censura filosófica, né? Pastor, eu vou ter que dar um break para a gente voltar no assunto que eu quero falar com o senhor sobre liberdade de expressão, mas é no próximo. E eu quero falar com você, meu amigo, você que está aqui acompanhando, Pastor Eduardo, professor, um homem de Deus e que está com uma missão grandiosa na escola e está conversando conosco um pouco sobre os desafios dessa educação em meio a todo esse marxismo cultural. Agora, você pode nos ajudar, primeiro, dando o seu joia, curtindo essa programação abençoada, comente aqui o que você está entendendo, o que você está aprendendo, e também compartilhe para alguém que precisa de um conteúdo como esse. A gente vai dar um break rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta. Olha só o que acabou de cair na minha mão, uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. O que quer dizer isso? Vamos fazer um sorteio. Você que quer que chegue aí na sua casa, dentro do território brasileiro, conversei com o senhor da empresa, falei, olha, e se alguém é lá de Brasília ganhar? Eu mando entregar em Brasília. Se alguém for lá de Pernambuco, eu mando entregar em Pernambuco. O que você tem que fazer para participar desse sorteio? Você vai ganhar o número da bênção, não é número da sorte, não é número da bênção. Você vai tirar uma foto no mercado, é claro, com a tapioquinha da Pernambuquinha, não pode ser outra. Você tira uma foto igual a Michele fez, olha a foto da Michele, olha a foto do pastor Ricardo, eles fizeram isso, e você vai mandar para mim a sua foto com a embalagem lá no mercado da Pernambuquinha. Você também vai curtir a página da Pernambuquinha, vai mandar um print dela para mim, curtindo a página, com a sua curtida, e junto com a sua foto. O que eu vou fazer? Você vai ganhar um número da bênção. E desse mês vamos sortear e você vai ganhar uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. Agora é claro, é sortido, tá? Não vem só a natural não. Aqui você vai ter ela, a integral, 2 integral. Você tem a tapioca de creatina, você tem a com whey protein e tem a natural. Chega aí na sua casa. Vai lá, compra uma, é claro, tira uma foto, curta a página que, quem sabe, uma caixa dessa chega na sua casa. Deus te abençoe.
Olá, eu sou a Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. De volta com o podcast do mundo real, o mundo verdadeiro, o mundo de Deus. E você está acompanhando conosco aqui, vendo como é perigosa uma educação marxista, leninista e como nós temos visto hoje. E com a palavra nós temos o pastor Eduardo, esse homem de Deus, mas antes da gente voltar com ele eu quero te pedir, o quê? Curta essa programação, dá o seu joia, comente aqui e diga de onde você está falando. Se você está falando da Bahia, se você está falando de São Paulo, se está falando fora do Brasil, a gente quer que você interaja conosco aqui, porque isso vai ser importante e o YouTube vai entregar conteúdos bons como esse. Bom, pelo menos até agora, não fomos cancelados, mas vamos ver como será depois desse assunto. Tocou em Karl Marx, tocou em comunismo, as coisas mudam, né? Mas espero que não. Pastor Eduardo, meu amigo, eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre a questão da liberdade religiosa. Tudo aquilo que pode ser subjetivamente interpretado como excludente, ofensivo, tem de ser proibido. Essa é a palavra hoje em dia. E ao defender a censura das ideias, de comportamentos, a gente percebe que o politicamente correto nada mais é do que essa ferramenta criada para intimidar e restringir as liberdades de expressões. O senhor acredita que tem sido assim ou até pior? Com certeza. Isso aí, em termo técnico, é chamado de patrulhamento ideológico. Então, justamente esse patrulhamento ideológico, ele tem como objetivo gerar a censura. Começa com a censura velada, começa com aquilo tudo, e depois eles vão apertando. Porque a gente sabe que a grande guerra é uma guerra cultural, e o grande inimigo do comunismo, porque comunismo e cristianismo são incompatíveis. Isso é um fato que todo cristão tem que ter na mente, tá? Se o cristão ele tem cristão que quer dizer que é comunista, ou ele não se converteu, ou ele não entendeu o que é o comunismo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. É verdade. Porque um cristão esclarecido, ele vai perceber que o comunismo, quer dizer, o próprio Karl Marx disse que a religião é um ópio do povo. Né? Então, quer dizer, e o próprio pilar, ou a pedra fundamental do comunismo é o ateísmo. O Deus é o Estado comanda tudo, né? É o grande irmão lá do livro do George Orwell, lá de 1984, como ele descreveu muito bem. Então, a guerra é cultural. Os nossos valores judaico-cristãos, esses valores que incomodam, por isso que é uma guerra cultural. Então, eles vão tentar cancelar de todo jeito. Você viu que a Grande Guerra, quem fez a diferença na eleição do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro foram os evangélicos, quer dizer, porque justamente a gente está vendo o perigo das igrejas fecharem, de tentarem cancelar, como foi na China, como foi em tantos outros lugares, né? Mao Tse Tung, aquilo tudo voltar à tona, porque na verdade eles nos odeiam. Se eles pudessem nos estragar, já teriam nos estragado. Eles nos toleram. Então, já teriam, eles nos toleram. Então, por isso que o cristão ele precisa se posicionar.
porque a liberdade de expressão é uma coisa muito sagrada dentro de uma verdadeira democracia. Ou seja, eu quero saber se uma democracia ela é saudável. É só você ver se ela tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Se a pessoa não pode se posicionar, não pode criticar o governo, não pode criticar as políticas públicas, não pode criticar o sistema educacional, meu querido, já é um protocomunismo que já se instalou, está só esperando realmente falar, já somos comunistas, mas na prática o modo operante do Estado brasileiro já é comunista. A própria Constituição, fala Constituição Cidadã, ela é uma Constituição que tem muitas brechas para que o comunismo possa estar operando, né? Pastor, e a gente percebe também que há uma inversão de valores. Por exemplo, hoje é comum ver nos noticiários, ver em programas de televisão, o policial começa a ser o vilão agora. Então agora todo mundo é contra o policial que está tentando defender a ordem. O bandido passa a ser uma vítima da sociedade. E você vê hoje a exaltação para um criminoso. A própria mulher, hoje tem o grande movimento feminista, mas a mulher do lar passa a ser uma escrava exploradora. E eu acredito que isso tem muito a ver com esse idealismo. Sim, exatamente, porque a ideia do comunismo é o seguinte, o próprio Lenin dizia, né? O Lenin foi o grande intelectual do comunismo, não Karl Marx. Karl Marx foi um farsante, um farsante lá que era sustentado pela mulher. Agora, o Lenin não. O Lenin foi um intelectual que realmente ele abraçou essas ideias e montou estratégia. Então, ele dizia que tinha que dividir para conquistar. Então, eles começam a fazer pequenas microdivisões. Por exemplo, colocar o homem como sendo o opressor da mulher. Então, a mulher precisa se libertar do poder patriarcal desse homem. Sabe? O poder patriarcal dele, ele está te oprimindo. Que negócio de ser submissa é essa que o cristianismo diz? Nada disso, você está sendo oprimido, você não pode nada, você não tem liberdade. Aí, a partir daí, já entra o feminismo, já entra uma série de guerras. Negro, vocês foram escravizados. Há uma dívida histórica com vocês precisam tomar o poder, vocês não têm representatividade, o branco é teu opressor, eles são privilegiados. Então, eles vêm com esse discurso demagogo, essa pós-verdade, entendeu? Tirando a meritocracia, tirando isso. Bom, o mal que a escravidão trouxe, conforme os anos foram passando, isso ficou um resquício, isso ficou resíduos que tem que ser superado, e está aí a meritocracia. Se você estuda, independente da tua cor, tu vai chegar na universidade, você vai ter liderança. Eu não preciso de ter uma bolsa, não preciso de ter uma cota para eu chegar num lugar, só está dizendo que eu sou incapaz, eu preciso de uma ajuda. E não é verdade, você tem que ter igualdade de oportunidades, mas não, isso sim é privilégio de dar uma cota para um grupo e para outro não. Então, eles fazem essa divisão, quer dar um modelo de família que não é família, justamente para destruir a família cristã, que é o homem, mulher, sua prole, como a Bíblia defende. Então, eles vão fazendo microdivisões no tecido da sociedade, para que o tecido da sociedade venha ficar um tecido com a moral bem fraca, para justamente eles dominarem o poder e aí colocar as regras dele. Quer dizer, o próprio Jean-Jacques Rousseau, ele deu uma contribuição para o nascimento do comunismo, dizendo que o homem é bom, é a sociedade que corrompe ele, ou seja, botou o homem como coitadinho. Mas se o homem é bom e a sociedade é formada de homens, então a sociedade é para ser boa. Então há uma contradição na máxima filosófica dele, mas aí é justamente, né, você vê o presidente que já está defendendo que, coitado, ele só roubou um celular só para tomar uma cervejinha. Se a autoridade máxima do país fala isso, você imagina, o mandatário principal que deveria de ser exemplo, fala uma frase dessa, que dá abonada para os miliantes, para os ladrões, você imagina então como é que vai estar lá embaixo. Aonde vamos parar? Aonde vamos parar? Agora, pastor, a gente percebe, né, que há um vazio, principalmente dessa esquerda ideológica, de conhecimento de causa e de história. Por exemplo, às vezes aqui na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, você vê gays vestindo camisa de Che Guevara, como fosse um herói virtuoso, e um homem que matou gays, matou negros, e você vê gays e negros exaltando Che Guevara. A gente percebe que essa esquerda é completamente ideológica. Sim, exatamente, porque, por exemplo, vou voltar no Lenin de novo, né?
Porque o comunismo não tem nada novo, né? Eles pegam as mesmas ideias, dão uma repaginada. Por exemplo, o Lenin dizia o seguinte, que ele tinha que propagar as ideias do comunismo, ele catalogou as ideias, escalonou, etc. E quem iria ser a grande engrenagem para que o comunismo fosse colocado em prática eram os idiotas úteis. Quando eu falo idiota, eu não estou falando em termo ofensivo. No grego, a palavra idiota significa aquela pessoa que não queria se envolver na Grécia com os assuntos da poli, da cidade, da democracia. Então, ela ficava isolada. Ah, não, resolve vocês aí. É igual aquele camarada que mora no condomínio, não quer ir na reunião do condomínio, daqui a pouco tem uma regra nova lá, ele não gostou da regra, ficou indignado, mas ele não estava lá para protestar, para votar, é o chamado idiota. Por isso que a palavra id, por exemplo, identidade, é minha. A identidade é pessoal, então idiota é algo pessoal da pessoa, que ela quer se isolar. Então, quando ele fala idiota útil, são essas pessoas que não conhecem realmente a causa que elas estão militando e elas seguem um fluxo. E elas são úteis porque está propagando para outro. Então, quer dizer, eu tenho lá vários professores que são pessoas decentes, trabalhadoras, têm suas famílias, mas a maioria são idiotas úteis, que estão apenas reproduzindo um eco que veio lá de trás do comunismo, que não deu certo. Os caras são até inteligentes, mas é aquela inteligência que está direcionada como fosse um cabresto, como fosse algo direcionado. Então, são chamados idiotas úteis, que o Lenin justamente falou. Então, lamentavelmente, essa situação desses gays aí, por exemplo, é igual, eles não podem fazer passeata gay na Palestina, eles não podem fazer passeata gay num país árabe, mas eles querem defender uma causa que eles não entendem. É o que eu debati muito lá, até em relação a Israel, que aconteceu. Eu falei, vocês não entendem nada de história, vocês estão pegando um recorte, criando um pretexto dentro desse recorte da história, que tem 3.000 anos de história, vocês estão fora do contexto. Tal. Eu quero argumentar aqui com bases históricas, e aí sim analisar o fato em si, não criar uma narrativa, não criar uma interpretação minha e dizer que isso é verdade. Então é isso que tem acontecido, lamentavelmente, e até muitos cristãos caindo nessa narrativa. A gente viu nessa última eleição aí, muitos cristãos votando do lado errado por falta de instrução, né? Como diz o meu povo, pereceu por falta de conhecimento. Estão padecendo por isso. Conhecimento, estão padecendo, exatamente, né? Pastor, vou ter que dar um break, porque estourou o nosso horário, a gente vai voltar depois para terminar, uma conclusão, mas, poxa, que rico está sendo conversar com o senhor. Agora eu quero falar só com você que está em casa, você que está no sofá, você que está no carro, você que está no trem, você que está no ônibus, você que está na rua. Curta essa programação, compartilhe, comente aqui embaixo conosco. A gente quer ouvir você, o que você está aprendendo, ou ouvir tua história, pode contar. E também nós estamos sugerindo temas. Se você tem um tema, tem alguém que você quer que o pastor tenha que entrevistar, fale aqui conosco, a gente entra em contato. Quem sabe ele vai estar aqui um dia junto comigo nessa bancada especial. Vou para o intervalo, vou para o break, daqui a pouco volto já. Olha só o que acabou de cair na minha mão, uma caixa de tapioca da Pernambuquinha. O que quer dizer isso? Vamos fazer um sorteio. Você que quer que chegue aí na sua casa, dentro do território brasileiro, conversei com o senhor da empresa, falei, olha, e se alguém lá de Brasília ganhar? Eu mando entregar em Brasília. Se alguém for lá de Pernambuco, eu mando entregar em Pernambuco. O que você tem que fazer para participar desse sorteio? Você vai ganhar o número da bênção, não é número da sorte, não é número da bênção. Você vai tirar uma foto no mercado, é claro, com a tapioquinha da Pernambuquinha, não pode ser outra. Você tira uma foto igual a Michele fez, olha a foto da Michele. Olha a foto do pastor Ricardo, eles fizeram isso e você vai mandar para mim a sua foto com a embalagem lá no mercado da Pernambuquinha. Você também vai curtir a página da Pernambuquinha, vai mandar um print dela para mim, curtindo a página, com a sua curtida e junto com a sua foto. O que eu vou fazer? Você vai ganhar um número da bênção e desse mês vamos sortear e você vai ganhar uma caixa de tapioca da Pernambuquinha.
Agora é claro, é sortido, tá? Não vem só a natural não. Aqui você vai ter ela, a integral, 2 integral. Você tem a tapioca de creatina, você tem a com whey protein e tem a natural. Chega aí na sua casa. Vai lá, compra uma, é claro, tira uma foto, curta a página que, quem sabe, uma caixa dessa chega na sua casa. Deus te abençoe. Eu sou a Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. Boa noite, de volta aqui, nós estamos nesse programa, o podcast do Mundo Real. A política, a mídia, as instituições educacionais e culturais e mesmo o judiciário não para diariamente de criar novas guerras contra o homem de bem. O senhor concorda com isso, pastor Eduardo? Com certeza, né? Você vê que existem dois tipos de política. A política platônica, que é a idealista, né? Os três poderes harmônicos que trabalham entre si, tal, Montesquieu, mas o modo operante é Maquiavel. Eles fazem de tudo para chegar no poder, eles mentem, eles fazem isso. Você vê aqui, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, tomara que não nos cancele aqui, não. O Supremo Tribunal Federal exercendo, saindo da sua competência, é o guardião oficial da Constituição. Ser guardião é uma coisa, manipular a Constituição a seu bel prazer ou fazer política é outra coisa. Quer dizer, rasgaram a Constituição, colocaram o pé no Congresso, colocaram um pé, não falaram nada, colocaram dois, sentaram, pronto, agora estão comandando. Quer dizer, quem comanda é o poder judiciário. O poder que era apenas para fiscalizar, guardar a lei, agora ele investiga, ele executa, ele faz lei, ele muda a lei, ele aprova isso, ele aprova aquilo, e lamentavelmente o Congresso Nacional de joelho. Quer dizer, o representante do povo é o Congresso Nacional, porque o Senado representa os estados e a população em geral é representada pelos deputados federais. Ali está a maior representatividade do povo. Quer dizer, o Supremo Tribunal, ninguém votou neles, ninguém elegeu eles, ninguém viu a carinha deles lá, vota aqui nesse ministro, vota nesse juiz. Não! Então, eles não têm a prerrogativa de fazer o que eles estão fazendo. Então, há um conluio político, lamentavelmente, e o povo brasileiro, lamentavelmente, perecendo, né? Agora, essa reforma tributária aí, vamos taxar os ricos. Aí vai lá, taxa os ricos, as grandes riquezas. Mas aí os ricos vão
passar para quem? Para o intermediário vai passar o aumento do imposto para quem é Uhum. o final? A A população. população. Então, quer dizer, Margaret Thatcher disse certa vez, olha, o Estado não produz riqueza, o Estado só consome. Quem produz riqueza são os empresários, os trabalhadores, você, meu amigo, minha amiga que acorda cedo, Uhum. pega o trem, pega o ônibus, paga seus impostos, paga o seu INSS. Você produz, mas o Estado não produz nada. Então, o que acontece? O Estado cada vez mais inchado, mais ministérios, mais cargo de cabide, mais políticas públicas para agradar grupo A e B, e isso pesa no nosso bolso. Lamentavelmente, várias empresas estão saindo do Brasil, empresas estrangeiras não querem investir. Então, lamentavelmente, a gente é ruim de falar, né? Mas lamentavelmente nós estamos caminhando para uma Venezuela a passos curtos. A passos curtos. E pastor, a gente percebe também que a lista de inimigos declarados crescem diariamente, vinda desse politicamente incorreto, taxando e rotulando pessoas de bem como fascistas, racista, machista, homofóbico, xenófobo, e a gente percebe que isso é uma estratégia para incutir na população que o certo está errado e o errado está certo. Exatamente, é um meio de cancelar a pessoa. Você vai emitir um parecer seu. Alguém pergunta sobre, igual na escola, já perguntaram, o senhor é contra o homossexual? Olha a pergunta. Aí eu tenho que explicar o que é o homossexualismo comportamental dentro da filosofia, dentro da sociologia, até dentro da teologia e dentro da ciência. Aí, para depois você responder, para você sair bem, que você falou com base, né? Você falou, sou contra. Contra por quê? Então você é homofóbico. Então, a ideia é cancelar a pessoa. Ah, não vou falar porque senão eu vou ser homofóbico. Eu não vou falar senão eu vou ser xenófobo. Não vou falar, aí a pessoa não pode. Eu costumo falar, opinião cada um tem a sua, não vale de nada. O que vale é fundamento. Se você tem algo fundamentado dentro de fatos comprováveis. Aí sim, beleza, eu não estou dando a minha opinião. Eu estou falando de fatos, contra fatos não há argumento. Aí é outra coisa, eles ficam assim, porque a maioria dá a sua opinião. Sua opinião baseada no quê? No senso comum? Baseado no quê? No achismo? Baseado no quê? Porque eu gosto dessa ideologia? Baseado em quê? Então, a gente tenta trazer até para os alunos questão de fundamento. Ninguém é obrigado a concordar. Por exemplo, o senhor falou aí no ato de 8 de janeiro, prenderam um pastor de 69 anos, um idoso, que estava lá, não matou ninguém, não deu um tiro, não estava armado, a única arma que ele estava era a Bíblia Sagrada na mão, condenaram ele a não sei quanto tempo, e enquanto isso Sérgio Cabral soltaram já o homem que, não sei que várias corrupções, soltaram lá um traficante, não sei quantos lá que já foi embora, nem acharam mais. Isso é um absurdo. Quer dizer, a gente está na época do absurdo, sabe? Quando uma coisa não é contradição, já está além de contradição, é um absurdo gritante. Se a população vai aceitando absurdo, meu irmão, acabou a justiça, acabou a equidade, acabou o equilíbrio. E para quem tem senso de justiça, como nós temos devido à palavra de Deus, à Bíblia, né? Então, o ensinamento do nosso reverendo, cara, a gente passa mal, a gente fica, sabe, vendo essas coisas acontecendo, o nosso país indo embora, a juventude transviada, e as coisas acontecendo, a democracia é apenas uma palavra, a democracia é apenas uma palavra. Somente, né? Tem democracia, você não pode se expressar, você não tem direito, você vai exigir a lei. Eu até pergunto, às vezes, quando eu converso com um advogado, o que você acha do Supremo Tribunal? O advogado sincero fala assim, eu fico até desmotivado em seguir a carreira, sabe, jurídica, né? Porque ir para as cadeiras jurídicas, porque você fica desanimado, porque a corte maior não dá exemplo, a corte maior está fazendo política, então é muito complicado isso, né? Um dos vídeos, pastor, da internet que viralizou esse vídeo foi uma audiência. O preso chega, a justiça, tinha um segurança, um policial do lado dele para manter a ordem, a segurança. A juíza falou: você não precisa ficar do lado dele, você não precisa. E aí ele saiu, mandou tirar a algema do preso. Não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo. Depois o preso foi para cima, e aonde estava a juíza? Saiu. Olha para onde nós caminhamos, né? Houve uma reunião de custódia, que é justamente quando a pessoa é presa, tem reunião de custódia,
Essa reunião de custódia é justamente para ver se alguém fez alguma arbitrariedade com o preso, com não sei o quê. Aí a juíza falou, você está com frio? Gente, dá um casaco para ele. Eu Você vi está isso aí com também. fome, com sede? Ai, tadinho. Ah, não sei o quê. Gente, que absurdo. Aí eu vi um depoimento de um delegado, ele desabafou mesmo, foi na rede de televisão aberta. Ele desabafou, ele falou, olha, nosso trabalho a gente está fazendo. Agora é impossível, como é que pode prender um indivíduo 16 vezes? Eu prendo um indivíduo por o mesmo delito e solta, prende, solta, prende, solta. Pô, os policiais estão trabalhando, o que a justiça está fazendo? Pô, 16 vezes o camarada cometeu o mesmo crime. Pô, era para cometer uma vez e está preso. Foi Acabou. mole. Ele vai lá, seu processo lá de reciclagem, de tentar recuperar o camarada, ou tá lá a punição corretiva, seja o que for, tá preso, dá pena, Uhum. etc. Beleza, tem um processo. Não, 16 vezes o camarada cometeu é, crime, lesou as pessoas, lesou o patrimônio, lesou a pessoa física. Olha a situação que está tão. O policial desabafando, tipo assim, pô, tô desanimado, porque o meu trabalho não está valendo nada, a justiça. Então a gente está justamente naquilo que Isaías fala, né? Ai daqueles que chamam o mal de bem, Se o o mal bem de de bem. É. mal. Uhum. Então a gente está, lamentavelmente, nessa época que antecede a volta do Salvador, do nosso A W. Jesus. Toze chegou a dizer que o comunismo é o inimigo satânico do cristianismo, pastor Edu. Pastor Eduardo, queria que o senhor desse uma palavra para esse jovem, seja ele universitário, seja ele ainda está ali no... Na minha época era primeiro grau, Uhum. segundo grau, terceiro grau, hoje mudou. Para dar uma palavra para esse universitário, esse aluno que vai conviver numa sala de aula com um professor ideologicamente montado para desconstruir valores no coração desse aluno, o que que ele precisa ter, o que que ele deve fazer? Olha, eu dou o exemplo de Daniel, né? Daniel era um jovem, Daniel foi para a Babilônia é cheia de ideias contrárias à lei de Deus, manjares do rei, tinha de tudo. Você percebeu que foi cativo uma leva de vários judeus, mas a Bíblia destacou três, Daniel e os três companheiros dele, e Daniel assentou no coração, ou seja, colocou convicção. Então, que você possa ter convicção que aquilo que você vai aprender em qualquer lugar, o que você já recebeu de Deus é muito maior, o que está em jogo. Então, é preciso ter convicção e coragem. Tem muitas pessoas que elas não querem ficar mal com o grupo, não querem ficar mal com o professor, não querem ficar mal com isso, com aquilo, ou elas ficam quietinhas recebendo aquilo e você não tem influenciado diretamente, ou ela vai para o lado de lá. Só que Deus nos deu uma missão de ser luz, nos deu uma missão de defender os valores judaico-cristãos, de defender a palavra de Deus, de ser um Daniel, de ser uma Esté, porque a guerra é pela mente. Então há uma guerra pelo intelecto, pela mente Uhum. das pessoas. Então nós temos que lutar contra isso, lembrar dos exemplos bíblicos de pessoas que se posicionaram. E olha, quando a gente se posiciona, Deus se posiciona ao nosso lado. Quando a gente tem coragem, nós nos tornamos uma multidão contra tudo isso. E no final, é tão gratificante você ver professores falando, poxa, eu queria falar como você, eu queria me Uhum. posicionar, eu te apoio, eu não tenho coragem, eu não tenho esse argumento que você tem, mas eu te apoio, é isso aí, eu penso do jeito que você pensa. Eu pensei, poxa, nem sabia, as pessoas vêm chegando, aluno falando, pô, professor, pô, meu pai veio dar os parabéns, ele pensa igual o senhor e tal, etc. Então, você vê isso, sabe? A Uhum. gente fica muito alegre, até reconhecer, eu tive reconhecimento até de um professor comunista, ele é comunista, militante da POSP, que é o sindicato, você sabe que o Uhum. sindicato é o braço direito É o braço direito. do comunismo, né, nos vários Uhum. setores de classes sociais. E ele falando, pô, aí ele fala, eu e o professor Eduardo aqui, a gente tem visões de mundo oposto e tal, Uhum. mas eu até acho isso legal, porque os alunos têm como ver visões diferentes e tal. Ele, assim, dentro de uma sinceridade dele, Sim. né? Ele é comunista, mas é aquele cara sincero, né? Uhum. Tal, a gente debate um pouco com ele, tudo, tem coisas que ele não responde, a gente consegue refutar ele, aquilo tudo, mas o orgulho humano não deixa a pessoa se render, né? E aí ele acaba ficando, mas até dele eu tive esse reconhecimento. Então, Que é um legal. trabalho de formiguinha, né? Um aluno ali, um pai ali, ou alguém ali, mas eu acredito que o Espírito Santo leva a isso. Então, por isso, meu Uhum. jovem, você, amigo, você procure se preparar,
tá? Procure estudar a palavra de Deus, estudar livros afins, fazer tudo o que a igreja dispõe para você, porque a nossa igreja é uma igreja que pensa. O problema das pessoas hoje é que elas não pensam. É a geração instantânea, miojo, botou 3 minutos, está pronto, apertou o café instantâneo, pronto. Pensar não é assim. Você tem que aprender a pensar, filosofar, questionar, não aceitar as coisas como verdade logo de primeira. Você tem que questionar. Kant, Descartes, quer dizer, dizia que a maior certeza que ele tinha era a dúvida. Ele duvidava de tudo até ser convencido que aquilo era verdade. Então, eu encerro com um versículo bíblico aqui, lá de 2 Coríntios 13, né? 8, que fala: nós não podemos nada contra a verdade a não ser pela verdade. E a verdade é Cristo, a verdade que liberta, a palavra de Deus, né? Muito obrigado, pastor Miranda, pelo convite. Eu tentei ser o menos técnico possível, né? Mas quando a gente fala, a gente vai acabando usando alguns termos, mas isso é bom e desperta a pessoa o interesse de pegar um dicionário, de pesquisar, de adentrar no assunto, e a gente está sempre à disposição para poder esclarecer esse programa. Poxa, pastor, maravilhoso aí. Muito obrigado, de verdade. Eu quero ver o senhor, vamos trazer outros temas, porque o senhor versa sobre muitas coisas, mas em breve o senhor tem que voltar aqui com mais calma para a gente trazer outros temas importantes. Bom, e agora eu quero falar com você, meu amigo, você que está até agora aqui nos acompanhando, desde as 22 horas, Deus abençoe você. Olha, curta, compartilhe, comente, fala de onde você é, porque é importante para nós. Agora eu conversei com o pastor Eduardo, esse homem de Deus, professor, está em sala de aula, convivendo com as demandas da educação, e você pode acompanhar um pouquinho os desafios dessa educação no Brasil, e não só no Brasil, mas em muitos outros lugares do mundo também. Só que todos os sábados, às 22 horas, o encontro é comigo. Nós estamos aqui com histórias, com testemunhos, com coisa boa para abençoar a sua vida. Deus abençoe vocês. Semana que vem tem mais. Shalom. Fique na paz. Tchau, tchau.